Chegou o grande dia, a mais importante eleição da nossa história moderna está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. O coração não está aguentando, muita antecipação, muito imprevisível o resultado dessas eleições, mas o que a gente pode falar até agora é, sem sombra de dúvida, fatos isolados, mas que podem ser determinantes, levam a crer na vitória do Donald Trump. Eu vou te explicar por quê. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Então você não precisa sair obrigatoriamente para votar como aqui no Brasil. Lá o voto é opcional, vota quem quiser. Inclusive para votar você tem que fazer um registro para poder se tornar um votante, registrar. Daí o que acontece? Os estados swing states, um desses estados, por exemplo a Pensilvânia, ela é um estado que costuma não ter um grande turnout. Ou seja, turnout é o hábito da pessoa sair de casa para votar. Então tem muita, como é que a gente chama no Brasil quando a pessoa não vai votar? Muita ausência, né? Abstinência, não é que chama, esqueci o nome. Mas dessa vez, as cidades do interior da Pensilvânia estão fazendo filas gigantescas, está todo mundo indo votar. Lembrando, cidades do interior, zona rural, é muito mais republicano do que grandes centros urbanos. Então, uma das coisas que está chocando todo mundo é a quantidade de pessoas que estão indo na Pensilvânia, que é o estado dos estados swing states, o estado-chave, é o estado mais chave de todos. Se o Donald Trump ganhar a Pensilvânia, muito dificilmente a Kamala leva. Então nós estamos vendo um grande número de pessoas que estão saindo para votar. Segundo, na Flórida, já como as pessoas elas são registradas, cadastradas, se elas são do Partido Democrata e Republicano, o que tem de republicano indo votar na Flórida também está batendo recorde. Está todo mundo chocado com a quantidade de pessoas do Partido Republicano que está indo votar. Então é um outro fator assim que está assustando muita gente. Terceiro ponto. Normalmente os democratas eles saem na frente no early voting. Early voting é o hábito de votar por correio antecipadamente. Só para você ter uma ideia, normalmente é de 30% da população americana vota antecipadamente pelo correio. Hoje, então, nós teremos em torno de 70%. Só que dessa vez, teve muito menos republicanos fazendo early vote, democratas. E sempre os democratas saem na frente. Todas as vezes. Os democratas sempre saem na frente no early vote. Mais democratas saem para votar antecipadamente por correio, né, ou votam por correio, do que republicanos. Republicanos gostam de ir no dia. Eles confiam mais em ir lá na urna no dia do que enviar o voto por correio. Eles temem que o voto pode ser, você sabe, as fraudes. Os democratas não. Dessa vez, os democratas estão a 1,5 milhões de votos atrás do que tinha acontecido em 2020. 1,5 milhões, ou seja, os democratas não saíram para votar. Muito provavelmente não querem votar na Kamala Harris, ou seja, não quer votar em nenhum dos dois, mas é votos a menos dos democratas. Enquanto isso, os republicanos estão lotando Pensilvânia, o interior, as ruas do interior de Pensilvânia, nas zonas de votação. Flórida está fazendo um regaço de republicanos indo votar, mas sim, muita gente mesmo. O povo lá está tão desesperado nos Estados Unidos, olha o que aconteceu. A galera dos Estados Unidos estão tão desesperados, que olha o que eles fizeram. Vou pegar aqui para você ver. Isso aqui é um cara lá, o chefe do distrito lá de Manhattan, que contratou 6 ônibus. Tirar o áudio. Ele contratou 6 ônibus para pegar nova-iorquinos democratas para irem para Pensilvânia, que é ali do lado, para ficar influenciando na votação, para fazer boca de urna. E o bicho é tão burro que ele filma e fala. Ele filma isso aí e fala que o pessoal tá indo lá para Pensilvânia, vai espalhar, cada ônibus vai para uma cidade, para ficar fazendo, para influenciar as pessoas a votar nos democratas. O que eles estão percebendo? Que eles vão perder a Pensilvânia. Esse dado está sendo muito importante. Lembrando, ganhar a Pensilvânia é quase que certeza de ganhar a eleição. Tanto é que ele é dos estados swing states, dos estados-chave, é o estado mais importante de todos. Texas, Trump está na frente. Flórida, Trump está na frente. Já se esperava isso. Mas na Pensilvânia, normalmente, tem uma coisa lá que se chama Rust Belt, cinturão da ferrugem, cinturão do ferro, onde ficavam várias indústrias, como de carros, de ferro, né, do Detroit e tal. Normalmente, quando um desses 3 estados do Rust Belt vai para um lado, os outros 3, eles sempre votam iguais. E a Pensilvânia tá, assim, escandalosamente mais de direita agora, pelo resultado essas filas nas zonas rurais. Então, se leva a Pensilvânia, pela história, vai levar também Wisconsin e Michigan. Aí acabou. Aí Donald Trump ganha com certeza. Isso é até agora, nós estamos na metade do dia, nas votações ainda tem algumas horas de votações, e depois é que eles vão começar a contagem, mas a esquerda está em desespero, eu acho que eles estão percebendo que deu ruim, e nós estamos ouvindo outra coisa curiosa, muitos homens indo votar. Na eleição passada, 10 milhões a mais de mulheres foram votar. Dessa vez,
os homens estão indo em massa. E a maioria esmagadora dos homens votam no Donald Trump. Tem vários fatores que nos levam a crer que vai ser uma vitória do Donald Trump. Tá cedo para falar, eu não quero depositar, eu não aposto todas as fichas nisso, porque a gente tem que ter medo daquela questão do wishful thinking, né? Que é fazer uma leitura da realidade de acordo com o que você gostaria que fosse. Mas o que a gente tá vendo até agora é que o Trump vai ganhar. Deus, por favor, nos ajude nesse momento. Um abraço. Urgente, FBI alerta sobre interferência nas eleições dos Estados Unidos. Vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Agora, Angela, filha de Yves Grandra, se manifesta em suas redes sociais após investigações absurdas contra seu pai por inspirar o 8 do 1. Inacreditável que meu pai, que tanto lutou pelo Estado Democrático de Direito, seja julgado estrategicamente pela OAB nesta semana como golpista, quando somente defendeu por toda sua vida a Constituição sem política partidária. Mais uma perseguição política que acontece no nosso país. Próxima informação. Ministro Lewandowski diz que PL da anistia pode ser revisto no STF. Se essa decisão ou lei ou emenda constitucional for aprovada, esta questão poderá, em tese, ser apreciada pelo STF por uma eventual extrapolação dos limites constitucionais. Então, peraí. A PL da anistia, que vai ser votada pela Câmara e Senado Federal, eleitos pelo povo brasileiro, pode ter um freio dentro da Suprema Corte, aonde não tem nenhum voto do povo. O povo não votou em nenhum ministro da Suprema Corte e eles vão derrubar uma lei que a Câmara Federal e o Senado Federal estão articulando para aprovar, que é a anistia de pessoas inocentes que estavam no 8 do 1. O Supremo Tribunal Federal, que não tem voto, vai passar por cima de deputados e senadores. Esse é a nossa Suprema Corte do nosso país. Por isso que as eleições dos Estados Unidos é muito importante. Se o Trump ganhar lá, pode ter certeza que muita coisa vai mudar nesse Brasil. PF investiga banco não autorizado pelo Banco Central com um lastro falso operado por dirigente do PT, que é ex-procurador de Zé Dirceu. O valor de 8,5 bilhões da atual Bank é lastreado em uma suposta letra de crédito do Tesouro Nacional. Documento que seria falso. Isso aqui o Supremo Tribunal Federal não está preocupado. Por quê? É bandido. E bandido, eles gostam de favorecer e não de complicar o lado. É mais fácil eles pegar todo esse dinheiro e devolver para os bandidos, corruptos, ladrões que roubaram a nação brasileira junto com a quadrilha criminosa, o descondenado que está na presidência. É mais fácil eles fazerem isso, devolver todo o dinheiro para os corruptos. Continuando aqui, o secretário do Estado de Geórgia disse que ameaças de bomba em sessões eleitorais não eram verdade e eram de origem russa. Atenção, deputado Ricardo Salles explica por que a vitória de Trump será ruim para o Lula, não só em questão de sanções econômicas. O que é bom para o Lula é ruim para o Brasil. O que é bom para o Brasil, graças a Deus, é ruim para o Lula. Eu acho que vai complicar muito para o Lula, não só. Eu não acho que não é nenhuma questão de sanção econômica, viu, Brown? Eu acho que, de fato, os pleitos do Lula mundo afora, né, a participação, a própria COP que o Lula está trazendo para o Brasil, lá em Belém, né, quando você pensa que os Estados Unidos, sob o Trump, não vai dar para o Lula o suporte que o Joe Biden ou a Kamala Harris dariam para a COP lá em Belém, só por aí você já vê que o Lula dançou. Né? Você vê as posições que o Lula adota com relação a Israel vão ser muito mais criticadas e eventualmente até retaliadas pelo governo americano. A atitude que o Lula toma em relação ao Putin também não vai passar desapercebida quanto ao governo americano. A relação que o Lula tem com os seus vizinhos aqui latino-americanos, em especial o Maduro, não será
ignorada, ou Cuba, por exemplo, não será ignorada por um governo do Donald Trump. Então, de fato, para o governo Lula, é uma preocupação, sim, é uma dor de cabeça enorme. Para nós brasileiros, é um consolo, é um alento, né, é uma luz no fim do túnel você ter o Donald Trump sendo eleito lá nos Estados Unidos. Ou seja, o que é bom para o Lula é ruim para o Brasil. O que é bom para o Brasil, graças a Deus, é ruim para o Lula. Deve ter gente tremendo de medo nesse exato momento. A notícia já está repercutindo dentro da Suprema Corte, dentro do Planalto, porque eles sabem, se o Trump ganhar, a parada vai ser diferente. Máquinas de votação pararam de funcionar em condado de Cumbria, na Pensilvânia. Esse é um dos estados chaves para ganhar a eleição. Quem ganha na Pensilvânia, ganha a eleição em tese. A esquerdista chora em entrevista à CNN e diz que votou em Kamala para que suas filhas tenham direito ao aborto. Who did you vote for today? I voted for Kamala Harris. Why is that? I have 3 daughters, 4 children overall, and women's rights is pretty important to them and my daughters. Sorry, I'm getting a little emotional about that. I didn't think that I was going to do that, but you know, just their bodies, their choice type of a mentality. You know, I want them to grow up in a world that's welcoming to everybody. So yeah, that's why I cast my vote today. Who did you vote for? Meus amigos, preste bem atenção na interferência que está tendo na eleição dos Estados Unidos e a FBI já está de olho e já começou a agir. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Urgente, FBI alerta sobre interferência nas eleições dos Estados Unidos. A segurança das eleições nos Estados Unidos tem sido foco de preocupação, especialmente em face de ameaças externas. Nesta segunda-feira, órgãos de inteligência dos Estados Unidos levantaram alertas sobre a possível interferência de adversários estrangeiros no processo eleitoral do país. Essa vigilância está votada principalmente para evitar que grupos e nações externas minem a confiança pública nas eleições. Entre as ameaças destacadas, a Rússia foi apontada como mais ativa em suas tentativas de influenciar o cenário eleitoral norte-americano. As ações incluem a criação de conteúdo digital destinado a plantar desinformação e incitar desconfiança entre os eleitores. A divulgação de informações falsas visa, sobretudo, alimentar divisões internas e afetar a integridade do processo democrático. Quais o suspeito de interferir nas eleições? Além da Rússia, o Irã também foi identificado como agente de influência significativa nas eleições dos Estados Unidos. Segundo o gabinete do diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos, o envolvimento do Irã tem se manifestado através de atividades cibernéticas maliciosas que buscam comprometer figuras políticas e influenciar a opinião pública. Esse panorama reflete um esforço coordenado por parte dessas nações em utilizar cibernética como ferramenta de poder político. Ambos os países, Rússia e Irã, utilizam estratégias semelhantes de espionagem e influenciadores para disseminar conteúdo enganoso e perturbador. Essa prática tem potencial de desestabilizar eleições ao criar percepções sobre a segurança e a legalidade dos procedimentos eleitorais. Qual a reação dos Estados Unidos? Em resposta a essas ameaças, as agências de segurança dos Estados Unidos, como o DI e a FBI, a Agência de Segurança Cibernética e a de Infraestrutura, têm intensificado seus esforços para detectar e neutralizar ações hostis. Essa abordagem inclui não apenas o monitoramento contínuo, mas também a comunicação com o público sobre a importância da proteção contra a desinformação. As medidas visam preservar a integridade eleitoral e garantir
que os cidadãos possam votar com segurança e confiança. O desenvolvimento das agências de inteligência demonstra a seriedade em que os Estados Unidos encaram ameaças externas à sua democracia. Além disso, campanhas educativas e ajustes de políticas de segurança estão em andamento para garantir que os eleitores estejam cientes dos perigos de informações falsas e sejam capazes de discernir fontes confiáveis. Daí, meus amigos, informações importantes e informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.